Queridos, abra comigo, por gentileza, em João, capítulo 2, Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Nós estamos dando sequência na nossa série Jesus, e hoje nós vamos falar sobre a bodas de Caná. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Todos os irmãos acharam? Amém? Diz assim, acompanhem comigo, mesmo assentado, mas em reverência ao nosso Deus, acompanhem comigo então aqui o texto. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali, perto, 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tire um pouco e levem ao mestre das cerimônias. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre da cerimônia provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. E esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, peço que nesse momento o Senhor, ó Pai, esteja falando conosco. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, abençoe a nossa mente para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco e prepare essa palavra para que ela fique guardada em nossos corações para que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Espírito Santo de Deus, me ajuda a compartilhar dessa palavra e que o Senhor, ó Pai, esteja à frente de toda ela. Em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, nós falamos no último sermão dessa série, com o tema Seguir a Cristo. Nós, que foi o último, nós aprendemos algumas coisas importantes e eu quero dar recapitular com vocês aqui. Nós falamos que a primeira coisa é que todos nós somos chamados a seguir a Jesus, a imitá-lo, a segui-lo de perto. Isso diz respeito, meus irmãos, a andar bem próximo de Jesus. Nós aprendemos que um seguidor de Jesus, ele deve estar com Ele, ele deve gastar tempo com Ele, tempo em devocional, tempo em vida de oração, tempo em aprendizado da palavra, em conhecer a palavra. O seguidor de Cristo, ele tem que estar com Cristo. Nós vemos também que o seguidor de Jesus tem que aprender de Jesus, ele tem que estar aberto a um aprendizado, mas esse aprendizado é muito específico, nós temos que aprender de Jesus. Hoje as pessoas aprendem de homens, né? Aprendem dos livros e aprendem, tem tantas propostas de conhecimento de Jesus e as pessoas deixam aquilo que é mais importante, o próprio Jesus, a palavra, a Bíblia, para aprender do próprio Deus, né? Então nós temos que ser dependentes de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da palavra de Deus. Nós também aprendemos no último sermão, que o seguidor de Jesus, ele deve falar de Jesus. Nós somos chamados a ser evangelistas, nós precisamos falar para as pessoas, meus irmãos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E o nosso principal alvo é aqueles que estão ao nosso lado, a nossa família.
né? Você viu, lembra que Simão foi em busca do seu irmão, Natanael também. Nós precisamos falar para os nossos amados desse Senhor que nós conhecemos. Então, foi assim que, essa foi a temática do sermão passado. Você pode depois ler na íntegra, escutá-lo no nosso canal do YouTube. Nessa noite nós vamos falar sobre a bodas de Caná, onde Jesus foi convidado junto com seus discípulos para um casamento. Muitas lições nós vamos aprender aqui nessa noite, e a primeira delas, meus irmãos, é que nesse casamento foi feito o primeiro sinal divino do ministério de Jesus. Jesus iniciou os seus feitos sobrenaturais em um casamento. Olha só que interessante. Quando nós observamos a história inicial do ser humano, nós percebemos que ela começa com um casamento. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz, olha, por isso o homem deixará o pai e a mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então o início de tudo começa com o casamento. Então depois disso nós vemos Jesus aqui revelando-se ao mundo, inicia a sua missão num casamento e ele faz um milagre aqui que nós já lemos. E no final de tudo, meus irmãos, da história humana, no finalzinho, no último capítulo da história humana, ela se finaliza com o casamento também. Nós vemos lá as bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que diz, o anjo me disse, escreva isto, felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ainda no versículo Apocalipse 21, 9, diz, então um dos 7 anjos segurava 7 taças com as últimas 7 pragas e se aproximou e me disse, venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. O que nós vemos aqui? Nós vemos algumas coisas importantes, meus irmãos. A primeira delas é que o casamento é uma instituição divina. É uma instituição que foi instituída pelo próprio Deus. E a participação de Jesus nesse casamento e fazendo um milagre nesse casamento já sugere aí a sua aprovação na união de duas pessoas, homem e mulher. Deus, ele concorda com o casamento, ainda, queridos irmãos, que muitas pessoas digam ao contrário e digam que o casamento já é algo, uma instituição falida, e algumas religiões até proíbem o casamento. Isso era muito comum na época do apóstolo Paulo, e inclusive ele disse isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, dizendo, olha, tais pessoas afirmam que é errado casar, e proíbem que se comam certos alimentos, tarará, e ele diz, olha, tudo que Deus faz é bom. Proibir o casamento é coisa do diabo, meus irmãos, não é a doutrina do anticristo. John MacArthur, um pastor teólogo, ele diz o seguinte a respeito desse momento aqui de Jesus. Ele diz o seguinte, ao comparecer à festa do casamento e realizar ali o seu primeiro milagre, Jesus santificou ambos, tanto a instituição do casamento quanto a cerimônia pública do casamento. Casamento é sagrado. É a sagrada união entre o homem e a mulher, na qual ambos se tornam uma só carne aos olhos de Deus. Então, veja só que interessante, né? E ao participar desse casamento, Jesus mostra também outra coisa para nós, além que ele aprova. Ele mostra que a religião, ela não rouba a felicidade, ela não rouba a alegria das festas. A religião não é um azedume de tristeza. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vou para a igreja, eu não vou ser crente, que coisa chata. Eu lembro da minha irmã, eu sempre falo da minha irmã falava que ela ia se converter com 60 anos, porque ela estava perto de morrer. Ela falava, quando eu morrer eu vou me converter, porque daí eu aproveitei a vida. Porque na cabeça dela, ser cristão era algo chato, era algo triste, né? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que não é preciso para você ser santo, você não tem que estar enfiado em um mosteiro, né, isolado para ser santo, a não ser que Deus peça isso de você, né, você tem essa direção, mas não é necessário. Jesus, ele foi para a festa, ele participou da festa, e isso é algo que nós precisamos entender, meus irmãos. A religião, e especificamente aqui o cristianismo, ele veio para trazer alegria aos corações, ele veio para abençoar as pessoas.
Ele veio, meus irmãos, para mudar a vida das pessoas, não para aprisioná-las, não para fazer com que elas se sintam aprisionadas e no desprazer da religião. Jesus estava lá, na festa, participando, ok? Às vezes as pessoas não querem participar de algumas coisas porque, não, eu não faço parte disso, sou separado, e bota aquela capa de cristandade, entre aspas, mas está louco de vontade de estar lá participando, cultuando, comungando com aquelas pessoas e até apresentando Jesus de uma maneira diferente. Outra coisa que nós vimos aqui nesse casamento é que houve uma transformação em todo aquele casamento. O casamento judaico, meus irmãos, ele era, naquela época, era mais ou menos parecido com os nossos casamentos hoje, a não ser por duas coisas. A primeira é que o noivo já era praticamente casado. Ele já era praticamente casado, e ali no casamento judaico ele apenas era a formalização do casamento. A segunda é que, às vezes, essas festas, elas poderiam durar, meus irmãos, muitos dias, semanas, dependendo de como fosse ali, queridos irmãos, o poder aquisitivo do noivo. E a falta de vinho, meus irmãos, era uma coisa grave naquele casamento, é algo que não poderia acontecer. Imagine você ir num casamento e não ter lá refrigerante, não ter lá alguma coisa para beber. Vai ficar estranho, né? No mínimo você vai perguntar, mas não tem refrigerante não? Nem água? Fica um negócio meio estranho. E naquela época, essa era a única bebida que essas pessoas tinham, que não, a água não dava para se beber naquela época. Então, era o vinho, né? E o vinho, ele tem um simbolismo na Bíblia, de alegria. E a falta dele, meus irmãos, no casamento, era uma falta de alegria. Aquele casamento já estava começando com alguma dificuldade. Por isso, a insistência de Maria para que Jesus fizesse alguma coisa pelo casal, para que aquele casamento não acabasse de maneira que viesse a envergonhar os noivos, que viesse a envergonhar a família dos noivos. Deixa eu extrair algumas coisas com você aqui desse texto. A primeira coisa, meus irmãos, é sobre o pedido de Maria. Ela vai até Jesus, para que ela intercede a Jesus, para que Jesus faça alguma coisa. Só que essa atitude de Maria, de pedir para Jesus fazer, não a transforma, como muitos alegam, em nossa intercessora. Não. Foi apenas um pedido, porque Maria sabia, ela vai até Jesus porque ela sabia que ele tinha autoridade, ele tinha poder para mudar aquela situação. Ela vai falar com ele, meus irmãos, porque ele era a única pessoa presente que poderia resolver aquela situação. E essa atitude de Maria nos ensina algumas coisas. Nos ensina que a situação, seja lá qual seja, ela só pode ser transformada em nossas vidas se nós, meus irmãos, formos até Jesus. Ela foi até Jesus e resolveu. Nós precisamos ir até Jesus para resolver os nossos problemas. O problema é que muitas vezes nós corremos atrás de tantas outras coisas. E por último, quando a coisa está na corda, está no pescoço já, você vai a Jesus. Ele é que tem a resposta. Ele é que pode transformar, meus irmãos, as nossas situações. A intercessão, ela é poderosa. A intercessão, ela está no coração de Deus. E nós devemos nos colocar, meus irmãos, todas as questões das nossas vidas aos pés daquele que pode mudar e fazer alguma coisa. A segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção é que, para os recursos que foram usados para a solução do problema. Veja que Jesus usou, para fazer um milagre, algo que fazia parte ali dos recursos disponíveis ali. Irmãos, muitas vezes o milagre e a transformação que tantos nós almejamos, vem daquilo que nós já temos em mãos. Nós precisamos estar de olho para os nossos recursos, porque Jesus usou os recursos que ele tinha. Ele usou um vaso de purificação que nem era para aquilo, para tomar-se vinho. Ele usou uma coisa que estava ali e
usou para de encher de água e transformou aquele vaso de água em vinho. E o que nós aprendemos, meus irmãos, é que nós devemos interceder, nós devemos pedir a Deus que Ele faça algo por nós, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Nós devemos usar aquilo que nós temos em nossas mãos para poder ver aquela situação transformada, aquela dificuldade resolvida, aquele problema resolvido. Sabe por quê? Porque as coisas não caem do céu. As coisas não brotam do nada. Nós precisamos trabalhar, meus irmãos, para que as coisas aconteçam. Há quem diga que oração é 60% inspiração e 40% transpiração. Orar é ação. Às vezes as pessoas, elas querem ver um milagre em suas vidas, elas querem ver as transformações em suas vidas, mas elas não querem mexer uma palha. Elas não dão um passo em direção para aquela coisa que elas querem que aconteça em suas vidas. Por exemplo, já falei isso muitas vezes, tem gente que quer ganhar mais, quer vencer na vida, quer galgar ali cargos na empresa, mas a pessoa não faz nada para que isso se torne realidade em sua vida. Ela não estuda, ela não se capacita, não corre atrás de um curso, não se habilita para aquela vaga. Tem pessoas que querem ver seus casamentos restaurados, mas ela não faz nada em relação a isso. Ela só ora, mas ela não vai ali pedir perdão. Ela não vai ali dar um abraço no seu marido, na sua esposa. Ela não vai ali falar que ama que a sua esposa, o seu esposo, que ele é ou ela é importante. Queridos, nós precisamos entender e olhamos para esse texto e aprendemos que Deus, Ele não é um mágico, Ele não é um gênio da lâmpada que basta você dar ali uma esfregadinha na lâmpada para que Ele se manifeste em seu favor. Deus é todo-poderoso e não tem situação que Ele não possa mudar. Ele ouve as nossas orações, mas Ele sabe que nós temos as nossas responsabilidades. E as coisas que nós devemos fazer, Ele não fará por nós. É isso que nós precisamos entender. E a terceira coisa sobre esse casamento, eu quero falar sobre o casamento especificamente que Jesus estava. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem trazendo aqui uma palavra a todos que são casados e aqueles que irão casar. O meu desejo é que guardem em seus corações essas palavras. O casamento hoje está sendo atacado por todos os lados. As pessoas estão se casando já pensando em se separar. Bom, se não der certo, a gente separa. A gente para por aqui, cada um vai para o lado, não tem briga. Esse pensamento, meus irmãos, ele é maligno. E não só para o casamento, mas para tudo. Porque se você começa algo já pensando que não vai dar certo, não vai dar mesmo. Você já entra numa situação esperando que não dê certo. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender e entender é que a separação nesses moldes de pensamento não é permitido por Jesus. O divórcio não agrada a Jesus. A Bíblia, meus irmãos, diz que isso pode acontecer, o divórcio, por uma questão de adultério apenas. Eu tenho uma concepção que a palavra adultério vai além da relação carnal. Ela vai além dessa questão de sexo, de traição. Na minha opinião, adultério é toda violação e transgressão matrimonial, aonde não há possibilidade de acordo, mesmo quando a pessoa ela pode trair o seu cônjuge, não só na questão carnal, mas na falta de cumprir com o papel de marido ou de homem dentro do casamento, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área... Isso também é traição. Mas Jesus diz que isso pode acontecer, não porque Ele quer, mas pela dureza do coração do homem. Ok? Porque no casamento, meus irmãos, deve haver o quê? Resiliência. As dificuldades devem ser trabalhadas, ajustadas. Quando eu vou dar
curso para os jovens aqui que vão casar, eu pergunto, você tem certeza mesmo que você quer casar? Tem certeza? Tem mesmo? Pergunto várias vezes, ao ponto da pessoa chegar e falar assim, mas você não quer que a gente case, pastor? Eu falei, não, eu estou lembrando você só que quando você passar pela dificuldade, eu perguntei e você falou que queria. E isso é um motivo de você ser resiliente, de você lutar pelo teu casamento. É preciso, meus irmãos, todo casamento, ele pode ser trabalhado. Você pode recuperar o amor do seu esposo. Hoje a moda é falar, não amo mais. Eu não amo mais ela. Eu não amo mais ele. Então, tá bom, só porque eu não amo agora, isso já é algo para você fazer, então, o divórcio, né? Todo casamento pode ser mudado. Você pode amar novamente seu esposo, sua esposa, mas é preciso muito labor em cima disso, muito trabalho para que isso dê certo. Uma mudança de postura. Então, eu pensei aqui, eu queria deixar para vocês algumas dicas a respeito disso, do casamento. Eu não falo como expert no assunto, ou muito menos como se eu não tivesse problema, né, de lidar com as mesmas dificuldades que todos nós casados temos. Todos nós temos os problemas, ok? Pastor não é santo e nem anjo, também tem os seus problemas no relacionamento, ok? Então, deixo aqui algumas dicas. A primeira dica, meus irmãos, básica e importante, convide Jesus para o seu casamento. Jesus foi convidado para essas bodas. O que seria desse casamento se Jesus não estivesse ali? Seria uma vergonha, seria um fiasco. E assim também é nas nossas vidas, meus irmãos. Precisamos convidar Jesus para dentro do nosso relacionamento, porque senão será um fiasco, será uma vergonha. Muitas vezes a gente vai tomando as nossas decisões, as decisões que a gente quer, que a gente acha que está certo na nossa cabeça, e no fim, meus irmãos, nós trocamos os pés pelas mãos, e aquilo que nós temos de mais importante, mais valioso, que é a família, então perdemos. Porque Jesus não está no casamento para fazer o milagre. Convide Jesus para o seu casamento. Vocês jovens aí que vão casar, as meninas ali, convide Jesus para o seu casamento. Né? Vocês vão casar no final do ano lá, a Suelen, o Júlio, né, Júlio? Júlio, convide Jesus para o casamento, irmão. Né? Suelen, convide. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai ajudar. Ok? Segunda coisa, olha só que interessante. Mesmo que Jesus esteja no casamento, saiba que pode faltar alegria no casamento. Pode faltar vinho. Muitos casamentos acabam entrando em uma rotina traiçoeira, maldita, que acaba resultando na separação. Os cônjuges começam a se estranharem, daí já não há perdão, já vai cada um dormir numa cama, outro na outra, não há conserto, mesmo com Jesus no casamento, né? E começam a ver apenas coisas ruins um no outro, e não enxergam mais as coisas boas. A grama do vizinho parece ser mais legal, parece que o marido da vizinha, ele é muito mais responsável, muito mais respeitador, a esposa do vizinho parece muito mais prendada, mais interessante, melhores do que eu tenho em casa, e assim começa a esvaziar-se a alegria no casamento, meus irmãos. Logo vem os filhos, vem as dificuldades financeiras, vem o compromisso com isso, compromisso com aquilo, e queridos irmãos, e no fim, queridos irmãos, a roda vai ficando pesada e o casal vai perdendo a alegria de estar juntos. Estou falando alguma besteira aqui, irmão? Acho que não, né? Tudo isso pode acontecer, meus irmãos, nos nossos casamentos. Talvez já esteja acontecendo no seu casamento. E eu vou dizer para você, isso eu até diria que seria normal, no sentido que todos nós passamos por essa fase. Mas isso não é o fim, meus irmãos, porque Jesus está no casamento. Os casais precisam ter no coração de cada um deles que essa união foi feita por Deus. Deus foi que os uniu. Então, se tem algo quebrado, precisa ser consertado e não jogado fora. Uma vez perguntaram para o senhor que tinha 60 anos de casados. Eu acho que os pais do Márcio fazem esse ano, né? 60 anos de casado. Perguntaram para um senhor
mas como é que o senhor aguentou 60 anos de casado? Qual que é a fórmula? Ele disse, olha, meu filho, na minha época, quando as coisas quebravam, a gente consertava, a gente não trocava. E é isso, há conserto. Precisa de um labor do marido e da esposa, porque um só puxando para o lado não dá, mas os dois precisam entrar nessa pegada. Terceira coisa, meus irmãos, descubra o que está faltando no seu casamento. No caso das bodas de Caná, o que estava faltando era o vinho tinha acabado. Talvez no seu casamento acabou a alegria, talvez no seu casamento acabou o respeito, acabou o romantismo, a esperança, os sonhos. Você sabe o que está faltando no seu casamento? É necessário descobrir o que está faltando em seu casamento. E o que está faltando para que o seu casamento seja aquilo que Deus sonhou para que ele seja. Então descubra isso o mais rápido possível. Eu perguntei para a Cris hoje, amor, o que está faltando no nosso casamento? Ela, como assim? Bom, você vai ver o sermão, depois você me responde. Eu estou até com medo de chegar em casa. A lista é grande, está com papel e uma caneta ali, estou frito. Mas a gente precisa fazer, queridos irmãos, essa análise. Não deixe para depois, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais. Vai ser tarde, ok? Quarta dica que eu dou para você é: leve o problema à pessoa certa. Ao descobrir que estava faltando no seu casamento, vinho, né? Faltando um vinho no casamento, ao que você descobrir isso, ou o que está faltando no seu casamento, leve esse problema à pessoa certa. Maria foi procurar quem? Ela foi procurar Jesus. Não adiantava procurar o rapaz do vinho, porque o vinho havia acabado. Ele não iria resolver, mas ela foi na fonte daquele que poderia resolver a sua solução. Meus irmãos, muitos casamentos têm acabado porque as pessoas têm procurado soluções em tantas outras coisas, ao invés dos dois darem as mãos juntas, dobrarem os seus joelhos e buscarem a face do Senhor, a presença do Senhor, para que o casamento, para que haja resolução no problema dentro do casamento. É Deus que pode resolver. É Deus quem vai orientar. Vai primeiro, busque a ajuda de Deus. Infelizmente, deixamos Deus por último. E é óbvio que as coisas não vão ser transformadas desse jeito. Precisa haver uma postura diferente. Primeiro, busque a Deus, e as demais coisas vão acontecer. Leve o problema para quem realmente resolva. Não fica colocando na internet. Hoje está uma palhaçada de colocar no Instagram, no WhatsApp, as situações da vida. Eu não sei, meus irmãos, eu tenho vergonha alheia quando eu vejo isso. Eu não vou ficar expondo os meus problemas na internet. Vai para Jesus, conta para Jesus, não fica colocando lá assim. Depois passa, resolve a situação, fica os dois com uma cara de pau. Tipo, está tudo bem agora. Não faça isso. Infelizmente, isso é horrível, né? Eu não sei, a internet ela ajuda algumas coisas, mas tem outras coisas que eu não entendo. Por exemplo, tirar foto de comida de prato. Foto do prato, tipo, tá, o que tem? Uma foto do prato, da comida? O que isso vai ajudar? Vai mudar a vida das pessoas? Nada. Então tem algumas coisas que a internet faz com a gente, meus irmãos, que a gente precisa rever. E essa situação de levar para o público algo que é interno, é muito complicado. Leve para Jesus, tranque no quarto, e Ele diz que você vai estar trancado no quarto, você vai estar orando, e Ele está sabendo o que você está falando, ok? Quinta dica: espere o tempo certo, não se apresse. A Bíblia fala, meus irmãos, que a posse antecipada de uma bênção, no fim gera maldição. Jesus disse, olha, não chegou o meu tempo. Maria não ficou ali, mas agora, tem que ser agora, mas tem que ser já, porque eu não, ela esperou, ela só falou, façam o que ele, tudo que ele pedir. Aliás, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que esse quinto tópico aqui é mais para as mulheres, né? Porque elas não têm paciência de esperar as coisas acontecer. Existe um tempo para que as coisas possam ser resolvidas. E muitos casais acabam, por questão de ansiedade, não esperando o trabalhar do Senhor. Vão tentando dar uma forcinha para o Senhor. E aí, meus irmãos,
Saiba que Deus tem o seu tempo. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus tem o seu tempo de fazer as coisas, meus irmãos. O que devemos fazer, meus irmãos, é esperar no Senhor o milagre acontecer. Semana passada, eu e a Cris tivemos lá umas rugas lá, tal. Ficamos virados um com o outro. Eu fiquei bravo. Daí as crianças viram, né? Antigamente não tinha criança, agora tem. Daí eu levando a Kemily e o Guilherme para o colégio. Daí o Guilherme, pai, você tem que pedir perdão para a mãe. Pensei, eu brinquei, daí falei, não vou pedir não. Daí ele falou assim, vai sim. Daí a Kemily, pai, família tem que estar unida. Irmãos, eu sei disso, que a família tem que estar unida, mas uma criança de 6 anos faz isso para mim, eu falei, nossa, que vergonha. Daí eu cheguei em casa, mãe, vamos conversar? Você falou alguma coisa para as crianças? Eu não falei nada. Então, você vê, tem o tempo. Se a pessoa está com a cabeça muito quente, espere esfriar, calma, né? Mas esteja disposta a fazer isso. Meus irmãos, às vezes, Deus fala, faça. Outras vezes, Deus fala, Ele diz, espere. Precisamos, queridos irmãos, obedecer a Deus, queridos irmãos. Devemos esperar no Senhor um milagre. Lembra da história de Saul? Deus fala para Saul, Samuel fala para Saul ir até o local e esperar a volta dele. Mas daí, pressionado pelo povo, porque o povo queria oferecer um sacrifício ao Senhor e tal, Saul vai lá e oferece, sem a ordem de Samuel, ou desobedecer a ordem de Samuel, sem esperar o profeta. E quando o profeta chega, meus irmãos, diz, por que você fez isso? Eu não falei que era para você esperar? E por conta disso, Deus não se agradou da sua atitude, e você acabou de perder o seu reinado. Irmãos, a transformação, ela acontece quando nós esperamos e aprendemos a esperar em Deus. Ok? Sexta dica. É muita dica para casamento, né, irmão? Mas vamos lá. Obedeça prontamente às ordens de Jesus. Aqueles homens levaram as taças, os vasos, e eles obedeceram a Jesus. Jesus deu uma ordem, enche de água os vasos. E lá tem em algumas traduções, uma palavrinha que talvez muitos não percebam. Diz que eles encheram até o topo. Eles não fizeram a coisa na minha boca. Eles encheram até o topo. Irmãos, nós precisamos obedecer a ordem de Jesus com a expectativa que aquilo vai acontecer mesmo, que as coisas vão acontecer. Obedecer às ordens dele e crer naquilo que ele fala, meus irmãos. Não adianta nós falarmos que amamos a Deus, que respeitamos a Deus, e quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, a gente não faz. Isso nada vai acontecer, se não houver obediência. Para que um casamento seja restaurado, precisa que haja obediência dos dois, de um e do outro. Sétima dica. Creia que com Jesus no casamento o melhor pode por vir. O vinho foi transformado, meus irmãos, e era o melhor vinho que o primeiro que os noivos serviram. O Senhor quer fazer um milagre na sua vida, no seu casamento. O Senhor quer fazer um milagre em nossas vidas, por isso, espere nele, creia nele, viva para ele, tenha essa expectativa santa que ele vai fazer o melhor, que o melhor está por vir em nossas vidas. Ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar caídos na sarjeta, ele está conosco, e quando o Senhor ele faz o milagre, ele faz o melhor. A transformação é para melhor. Tenha isso. Talvez você esteja passando por uma situação no seu casamento com dificuldade. E você pensa, meu Deus, Senhor, quando o Senhor vai fazer isso? Quando é que as coisas vão mudar? Creia, tenha a expectativa que Ele, quando Ele fizer, Ele fará o melhor na sua vida. Ok? E por último, meus irmãos, quando Jesus fizer um milagre, a alegria será restaurada. A festa vai continuar,
não vai acabar na metade da festa. O milagre, ele vem para mudar, para transformar as coisas, as situações, as vidas. O milagre vem para mudar, meus irmãos, para trazer tempo de alegria, aonde era choro, tempo de esperança, aonde não havia esperança. Meus irmãos, o milagre, meus irmãos, quando você receber o milagre, ou recebe o milagre, meus irmãos, nós devemos contar para as pessoas e falar daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, mas o fato é que quando o milagre acontece, meus irmãos, tudo é restaurado. Quero convidar o Rafa aqui à frente, aqui no violão, por gentileza. Esse texto da boda de Caná, ele fala especificamente assim na questão do casamento. Mas esses princípios, eles servem para as nossas vidas também. Cada um desses princípios, esperar no Senhor, obedecer, ver o milagre, o tempo do Senhor vai chegar, as coisas vão ser restauradas. Sabe, meus irmãos, às vezes nós chegamos aqui na igreja, a gente vem para a igreja, mas o nosso coração não tem mais expectativa de que algo vai mudar. É mais um bater cartão, é mais um domingo. E Deus falou no meu coração o seguinte: não é mais um domingo, eu estou na festa. Eu estou na festa. E quando eu estou na festa, o milagre acontece. E essa é a expectativa, tem que estar no teu coração, meus irmãos. Todos os domingos, Ele está na festa. O vinho não vai acabar, o vinho vai ser transformado. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida que você pensa: a festa acabou, a alegria acabou, não tem como mais, até inclusive minha vida espiritual está uma porcaria, eu não aguento mais, eu estou andando aqui para os outros ninguém me reconhecer que eu estou um sepulcro caiado por dentro. Quero dizer, meus irmãos, que Jesus está na festa. Ele vai mudar essa situação do seu coração, Ele vai mudar a tua sorte, a tua vida. Sabe aquelas palavras que as pessoas dão para a gente, falam: isso não vai dar certo, isso não acontece? Rejeita ela em nome de Jesus, porque Jesus está na festa. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar uma canção. E eu queria que você pensasse aí na sua vida, no seu coração, nos momentos que você tem passado, e você colocasse diante de Deus aí a sua vida. E se você entendeu que Deus falou com você através dessa palavra, em alguma situação, eu queria convidar que você viesse aqui à frente para me orar com você. Eu sei que alguns não são casados, né? Mas a palavra não é só para casado. Essa palavra é uma palavra de esperança. É uma palavra que Jesus está no casamento. Jesus está na festa. Ele quer mudar a sua sorte, seja ela qual for. Seja ela qual for. Alguns estão lutando contra a batalha da doença. Nós temos a nossa irmã Joelma, que está lá há 3 meses. E ontem ela me ligou e ela falou: pastor, Jesus está comigo. Ele sabe de tudo. Jesus está na festa. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu quero dizer para você: Jesus está na festa. Há esperança quando Ele está presente. E no decorrer da canção, então você pode vir aqui à frente, ter o teu tempo com Deus, e eu quero orar com você. Ok? Vamos fazer isso?
fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor, nós somos como aquela festa que está acabando o vinho. Estamos desesperados, Deus. Precisamos do milagre. Esses irmãos estão aqui, Deus, porque eles precisam, Deus, de um vinho novo, de uma cura, de uma restauração no seu casamento, de uma salvação no seu lar. Esses irmãos precisam, Senhor Deus, das mais diversas coisas, do ordinário. O Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, agiu no ordinário daquele casamento. Uma coisa tão simples, um vinho que estava acabando, o Senhor resolveu. O que será, Deus, que o Senhor não possa fazer nas nossas vidas? E eu peço, Deus, cada um que está aqui, abençoa, Senhor. Meu Deus, muda a sorte. Meu Deus, faz algo novo na vida dessas pessoas. E que o milagre, Senhor, aconteça. Que haja vinho novo, que haja restauração, que haja mudança de mente, que haja cura, que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, restauração de família, que haja, Senhor Deus, milagres. Ó Deus, abençoa esses irmãos, ó Pai. Que essa palavra possa ecoar no coração deles. Quando vier o desânimo, as frustrações, eles lembrem, Jesus está na festa. E onde Ele está, o milagre acontece para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós não temos a quem recorrer. Tu és o único, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E não há nada que o Senhor não possa fazer. Traga, Deus, a existência e o milagre que esses irmãos estão pedindo. Traga a existência e o milagre que esses irmãos estão pedindo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Volte para os seus lugares.